do combate, dando força e a vitória no meio das batalhas, Pai. Recebe os nossos alvos no teu altar, visita, Deus, em nome de Jesus, a vida de cada um dos teus filhos e toda a tua igreja. Libera o teu sobrenatural, os milagres de Deus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Que a bênção do Senhor visite a sua vida, que a unção nova do Senhor seja derramada sobre o seu coração nesta hora. Aleluia! Amém, queridos? Quantos estão vivendo pela fé? Como é que você está vivendo? A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Você tem vivido pela fé? Essa pergunta é importante, porque a palavra de Deus, ela orienta o estilo de vida que nós devemos viver. O meu justo viverá pela fé, certo? Fé é um crer nas palavras de Deus, é um crer em Deus, é um crer no poder de Deus, na direção dele nas nossas vidas. Estar com essa fé ativa nos nossos corações é o estilo de vida que o Senhor tem para os nossos filhos. Então eu pergunto para você, reflita sobre isso. Você tem vivido pela fé? Porque às vezes nós podemos viver de outra forma. Como é que é não viver pela fé? Como é que seria o contrário? É viver uma vida natural, é viver a vida meramente humana, né? Só a matéria, só a existência, não é verdade? Nós não fomos chamados, Deus não criou ninguém para viver assim, mas os seus filhos vão se destacar por um estilo diferente de vida, que é uma vida vivida pela fé. Amém? Quem pode dizer amém? Esse mês de hoje nós estamos encerrando essa campanha para mexer com você, para tocar o seu coração, para despertar você. Puxa, é mesmo, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu estou vivendo meio naturalzão, né? Estou vivendo assim meio só humanamente falando, só na dimensão racional, lógica das coisas. Queridos, traga o espiritual para a sua vida, traga Deus para a sua vida, né? Acesse o universo, o ambiente da fé, acesse as regiões celestes por meio da fé. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Quem concorda, diga amém. Não é? Então você tem vivido pela fé. Essa é o chamado de Deus para nós podermos conhecer o poder da fé. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, a palavra do Senhor nos diz aqui sobre a vida de Isaac. Gênesis 26, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, Isaac foi a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: o que o Senhor disse para Isaac? Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o meu juramento, né? Ele fala muitas coisas assim, traz algumas palavras, e no verso 6 diz: Isaque, pois, ficou em Gerar. Ele ficou. Primeira coisa, querido, que eu quero chamar a sua atenção: como é que é viver pela fé? Viver pela fé vai ser diferente, vai mexer com você em alguns momentos, baseado nessa experiência de Isaac aqui, por exemplo. Nós aprendemos isso. Quando Isaac, ele olhou para aquele cenário, aquele ambiente que ele estava, era um período de seca, ele concluiu
que não era um lugar para ele estar. Quando ele olhou naturalmente falando, ele observou aquela terra seca, não tinha água, não tinha chuva, certo? Era um período de seca. O que ele falou? Eu vou procurar outro lugar. Quando ele falou, vou procurar outro lugar, ele estava agindo naturalmente. Ele estava fazendo o quê? Tomando providências humanas. Estava errado? Não. Nós temos que tomar as providências humanas. Nós temos que assumir as responsabilidades da vida. Deus já colocou a vida aí para nós vivermos a vida. Só que aquele que vive pela fé se distingue porque ele não se limita apenas à dimensão natural. Quando ele considerou naturalmente, humanamente falando, ele falou, aqui não é um bom lugar para viver, aqui não é a hora da gente estar aqui, neste lugar nós não vamos conseguir construir, nós não vamos conseguir prosperar, nós não vamos conseguir plantar, nós não vamos conseguir alimentar os nossos rebanhos. Ele observou, ele fez essa análise e chegou a essa conclusão. Era uma conclusão correta, naturalmente falando. Mas aí apareceu a palavra de Deus. Olha só. E a palavra de Deus deu uma direção para ele que era completamente contrária aos seus instintos, às suas percepções, ao que ele estava vendo, ao que ele estava observando. Deus falou para ele, fica nessa terra. Eu vou te abençoar, você vai prosperar aqui, eu vou ser contigo. Seu pai ficou nessa terra, seu pai me obedeceu e eu o abençoarei, e agora eu vou te abençoar também. Quando ele ouviu a palavra de Deus, o que Deus falou e o que ele estava vendo era um contraste gritante. Vocês entendem, queridos? O que Deus falou e o que ele estava observando não tinha nada a ver, era um contraste. Ele olhou para a terra e falou, não, aqui não pode ser uma coisa dessa. Mas a palavra de Deus dizia o contrário, falou com ele, fica na terra, porque eu te abençoarei. E quando ele teve esses dois cenários, o cenário humano, que ele observou, que ele viu, e o cenário apresentado pela palavra, ele decidiu por qual das duas opções? Pelo cenário que Deus estava mostrando, pela palavra que Deus estava dirigindo. Naturalmente falando, não tinha nada. Aquela terra não parecia ter futuro, não parecia ser o melhor lugar. Mas Deus falou, ele tinha uma palavra. E queridos, isso é viver pela fé. Você vai naturalmente em todos os espaços que Deus vai abrindo para você, que você pode trabalhar, que você pode conquistar, você vai indo. Mas Deus, chega um momento que você ou pede uma palavra de Deus, ou Deus aparece na sua vida e te dá uma palavra. Pode ser você buscando e Deus fala, ou Deus diretamente tem iniciativa e te fala. E aí você, ao ouvir a palavra de Deus, você toma uma decisão. Não, eu vou falar e vou fazer o que Deus está falando comigo. Isso é viver pela fé. Quem está entendendo, diga amém. Isso é viver pela fé. Porque, repito, isso aqui é fantástico. É isso que é viver pela fé. Isaac, quando ele fez as conclusões, as análises, as observações, falou, não, esse não é o lugar. Mas quando ele ouviu de Deus, apesar daquilo que ele estava enxergando com os olhos naturais, apesar disso, ele priorizou a palavra de Deus. Ele deu importância à palavra de Deus. E graças a Deus que ele deu importância, porque senão ele teria perdido muito na sua vida. Porque naquele lugar ele prosperou. A Bíblia já nos diz aqui, no versículo 7, versículo 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra,
E no mesmo ano recolheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. E por que Deus o abençoou? Deus o abençoou porque ele decidiu viver pela fé. Quem pode dizer amém? Você está vivendo pela fé? Você está vivendo pela fé? Talvez você tenha que chegar diante de Deus e fazer uma oração, fazer uma reflexão diante do Espírito Santo. Eu estou vivendo pela fé? Não é verdade? Por quê? Quando ele permaneceu naquele lugar inóspito, árido, sem perspectiva naturalmente falando, mas ele fez aquilo em fé. Quando você age em fé, você atrai a bênção de Deus para a sua vida. Quem pode dizer amém? Quando você age em fé, nós não podemos ser pessoas que agem apenas pelos instintos, por aquilo que aparece, por aquilo que você vê, por aquilo que é mais provável. Vá assim, enquanto Deus for conduzindo, quando as oportunidades vierem, mas você precisa de uma palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que mostra exatamente onde a bênção de Deus será encontrada. Isaac ficou naquela terra, verso 12, e ele recolheu, e ele fez uma colheita sobrenatural. E a Bíblia diz, por que aconteceu essa colheita sobrenatural? Porque o Senhor o abençoava. Ele fez uma colheita sobrenatural num lugar que ele achava que não ia dar nada. E assim somos nós muitas vezes. Num lugar, numa situação que nós não esperamos, pode ser que ali, com aquela pessoa, com aquele negócio, com aquele trabalho, pode ser justamente ali. Se eu me deixasse guiar apenas pelos olhos naturais, eu iria perder o melhor de Deus para a minha vida. Vocês estão entendendo? Isaac deve ter vivido um conflito. Ele falando, Deus, mas será que é isso mesmo? Isso aqui não está com cara de dar nada não, isso aqui não é possível, aqui não vai ser possível plantar nenhuma lavoura, vai esturricar as sementes que foram lançadas aqui, elas vão ser eliminadas, destruídas. Não, ele ficou com a palavra de Deus, ele creu e agiu. Ele agiu porque ele não apenas, quando ele ouviu a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele ficou no lugar que ele não queria ficar, e mais, não ficou parado, ele ficou semeando. Amém? Ele ficou plantando, ou seja, ele tanto obedeceu a voz de Deus para permanecer, mas também para agir. Ele semeava, ele não ficou parado, ele não ficou de braços cruzados, ele agiu debaixo da palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Você está debaixo de uma palavra de Deus? Primeira coisa que você deve buscar é uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez a sua vida está muito natural, está muito normal. Isso não é viver pela fé. Isso é viver como todos os homens vivem. Você foi chamado para viver uma vida diferente. Já pensou sobre isso? Nós fomos chamados para viver uma vida diferente. É o viver pela fé. E nós vivemos pela fé quando nós cremos na palavra. Essa palavra pode ser ampla ou ela pode ser específica. Ela pode ser abrangente de todos os cristãos, mas pode ser uma palavra específica. E você deve orar, gemer, clamar. Deus fala comigo, porque Deus só vai falar com quem dá valor ao que Ele fala. Se você não dá valor ao que Deus fala, Deus não fala com você. Se para você a palavra de Deus não é importante, se para alguém a pessoa vai ouvir a palavra e ela vai desprezar aquela palavra, para que Deus vai falar? Mas se você entender o que é viver pela fé, como nós estamos mostrando aqui essa noite, e falar, olha, eu quero viver pela fé. Ah, você quer viver pela fé? Sim. Como é que faz? Busca uma palavra do Senhor. Mergulha em oração, mergulha estudando a palavra, mergulha obedecendo a Deus naquilo que Ele já falou com você, certo? Faz o que Deus falou para você fazer. Isaac fez, ficou na terra. Ficou na terra só? Não, ele ficou na terra
agindo como quem realmente acreditava no que Deus ia fazer. Deus falou que ia prosperar lá, ele foi trabalhar naquela terra. A Bíblia diz que ele prosperou porque uma colheita sobrenatural, 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E o Senhor o abençoou porque ele decidiu obedecer, viver pela fé. Amém? Você está vivendo pela fé? Às vezes você está vendo, nós às vezes somos pegos na onda da vida e nem percebemos que a nossa vida se naturalizou. Às vezes muitos cristãos não percebem que a sua vida saiu do espiritual, está só no natural. Deus está chamando você para voltar para o espiritual novamente. Deus está chamando você para ser um homem e uma mulher que vive pela fé, que tem uma palavra de Deus queimando no seu coração, que está fazendo não apenas aquilo que os seus sentidos dizem para você fazer, não são só as conclusões humanas, acima de tudo você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Quem está entendendo? E aí é viver pela fé. E aí você tem essa palavra e você age debaixo daquela palavra. Se não, queridos, eu posso estar na igreja e não estar vivendo pela fé. Posso estar na igreja, posso estar cantando louvores, posso até estar lendo a Bíblia e não vivendo pela fé. Mas Deus te chamou para viver pela fé. Isaac obedeceu a Deus, ele ficou na terra, ele semeou naquela terra, não se preocupou com as suas próprias impressões, mas com a fé que foi gerada no seu coração, e isso atraiu a bênção de Deus para a sua vida. Quantos querem atrair a bênção de Deus para a sua vida? Sabe, Deus nas nossas vidas faz mais por nós do que o que nós podemos fazer sozinhos. Tudo que você pode fazer sozinho, com muito esforço, com muito suor, Deus pode fazer muito mais quando Ele te abençoa. Ele vai além, Ele supera os seus esforços, Ele supera o seu suor, Ele supera seu sacrifício, Ele vai além. Você, com seu suor, com seu esforço, com a sua dedicação, você pode alcançar X. Mas a Bíblia diz que Isaac, ele colheu a 100 por 1. Isso é uma figura de linguagem para nós. Isso é sinônimo da bênção de Deus. É muito mais do que o que nós podemos imaginar. Amém, queridos? Deus tem para você muito mais do que o que você pode imaginar. Deus tem muito mais para você do que o que você pode imaginar. Mas para isso, você precisa andar pela fé, viver pela fé. Portanto, acorde, volte à posição da fé, se é que você percebe que se afastou. Você pode até estar andando no caminho da vida cristã, mas a sua vida não está ativa. Ela não está fluindo, você não tem uma palavra de Deus queimando no seu coração. Mas se você obedecer a Deus e andar em fé, como a palavra diz aqui que Isaac fez, o que vai acontecer, queridos? Você vai atrair a bênção de Deus. E a bênção de Deus é muito mais do que o que você pode fazer por si mesmo. Amém? Abrirão portas, milagres, vitórias, situações em que você será muito bem sucedido. Agora veja bem, continuando a palavra, quero mostrar para você aqui também, enfatizar algumas coisas muito importantes. Aqui no versículo 13, a palavra do Senhor nos diz que Isaac, ele enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois em grande número de servos, possuía ovelhas e bois e grande número de servos,
De maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. E por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Queridos, eu quero que você se prepare. Você prestou atenção no que está acontecendo? Isaac não queria ficar ali. Ele tinha entendido que aquele não era o lugar para ele. Não tinha água, não dava para plantar, ele não via perspectiva naquele lugar, ele não via futuro. Mas Deus falou para ele ficar, ele recebeu uma palavra, e aquela palavra o levou a obedecer. Mesmo que ele não achou estranho aquilo, não parecia, né? Mesmo do choque de realidade, ele decidiu crer em Deus, decidiu obedecer a Deus. Ele ficou lá, ele prosperou, ele foi abençoado, cresceu, prosperou. Até a Bíblia diz que ele ficou rico, possuía ovelhas, bois, servos. Mas o que aconteceu? Você vê que os homens da terra, daquele lugar, ficaram com inveja dele, entulharam os poços. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que primeira coisa que eu falei para você é que você precisa viver pela fé. Isaac viveu pela fé, ele obedeceu a Deus, ele fez aquilo que parecia que não era o certo, mas ficando com a palavra de Deus. Segunda coisa que você precisa saber é que quando você decidir viver pela fé, você vai enfrentar batalhas. Você vai entrar numa batalha espiritual. E nós fazemos tudo para não entrar numa batalha. Né? Nós queremos paz. Nós não queremos guerra com ninguém. Não é verdade? Não queremos guerra, não queremos luta. Mas eu quero te avisar, a partir do momento que você decide viver pela fé, você arrumou uma guerra para toda a sua vida. É importante que você entenda isso, que nós não queremos guerra, nós queremos paz. Você quer paz, mas não tem como ter paz aqui, queridos, porque o que acontece? Você vai viver pela fé, você está confrontando esse mundo que está aqui. Cada pessoa que vive pela fé é uma contradição para essa era, para essa existência. Por que Jesus nos ensinou a linguagem da fé? Porque o reino de Deus é construído na linguagem da fé. E o reino de Deus, ele confronta o reino deste mundo. E uma vez que confronta, você vai ter uma guerra, você vai ter uma batalha. Às vezes você não entende por que tem tanta luta, por que tem tanta oposição. Às vezes você começa, agora eu vou buscar Deus, agora eu vou orar, agora eu vou obedecer a Deus, agora eu vou andar dentro daquilo que eu tenho aprendido. E aí começa, puxa vida, mas que batalha, que luta, que guerra é essa? Né? Eu pensei que eu ia buscar a Deus, que eu ia viver uma vida de fé e que a minha vida ia melhorar, e você vê que melhora. Mas ao mesmo tempo, às vezes surgem batalhas, como aconteceu com Isaac. Quando ele pensou que a vida dele ia melhorar, os inimigos se levantaram contra ele, tiveram inveja. Você sabe o que é a inveja, querido? A inveja é um sentimento maligno que os homens têm, né? Absorvido das trevas. Porque existe o conceito da cobiça e da inveja, né? A cobiça é quando alguém quer ter o que você tem. Tem gente que tem medo de olho gordo, né? Tem medo de olho gordo, ora, vem para a igreja, faz campanha para se proteger, porque as pessoas ficam cobiçando, invejando o que você conquistou, às vezes com tanto suor e lágrimas, né? Fica invejando a sua família, seu casamento, seus filhos, seu negócio, seu salário, seu emprego, seu carro. Tem muita gente que fica preocupado dessa inveja, chama isso no mundo de olho gordo, né? Vai acabar zangando, estragando o que eu tenho. Então você vem para a presença do Senhor, consagra seu coração na presença de Deus,
para Ele te cobrir com o sangue, para Ele te proteger, porque contra Israel não vale encantamento. Amém? Quando a unção de Deus está na sua vida, ela despedaça todo jugo. Todo dardo forjado contra ti não prosperará. Se vierem por um caminho, fugirão por 7 caminhos. Amém, queridos? Então você realmente está ungido, está cheio da presença de Deus, né? Então você não tem... Isso é o quê? É para te livrar da cobiça. Mas pior do que a cobiça é a inveja. Porque o espírito do invejoso, além de querer tomar o que é teu, ele não se contenta de ter o que é teu, pegar o que é seu. Ele quer que você seja infeliz, que você se dê mal na vida. Ele quer ver você mal, ele quer ver você arrasado, ele quer ver você destruído. Então os filisteus aqui, você vê esse povo aqui dessa região, a Bíblia diz aqui que eles tiveram inveja daquilo que Isaac estava conseguindo. Eles tiveram inveja daquilo que Isaac estava conquistando. O que é essa inveja, querido? Essa inveja, ela reflete a batalha do mundo espiritual. A luta, a guerra, que você faria tudo para não ter. Mas eu já te disse, uma vez que você entra para viver pela fé, você tem que saber que vão haver batalhas, vão haver guerras, e você precisa estar preparado para elas. Posso ouvir um amém? Você precisa estar preparado para elas, certo? E o que acontece? Batalha, essa guerra, ela vem para nos entristecer, ela vem para roubar a nossa força. Os filisteus, o que eles fizeram? Eles foram tão sujos que eles tamparam os poços de água. Tamparam os poços de água. Tampar os poços de água era um ato de guerra. Os filisteus tamparam os poços de água. Se você não tem água, você sua família não vive ali, o rebanho não vive ali, lavoura não tem nada, né? Então tampar os poços é um ato de guerra que o inimigo levanta contra você. E eu quero que você entenda isso, querido, que você faça uma leitura espiritual da sua vida, porque talvez o inimigo está levantando, né, dessa forma contra você, realizando atos de guerra, e você não está percebendo, você não está entendendo, você não está olhando com os olhos da fé. Quando Isaac teve os poços entulhados, ele entrou na guerra. Mas como que foi a guerra? O inimigo tampava os poços, ele ia lá e abria outros. Amém? O inimigo ia e tampava os poços. Hoje pode ser que tem alguns poços da sua vida que foram fechados. Às vezes foi fechado o poço da saúde, o poço do emprego pode ter sido fechado, não é? O poço da alegria pode ter sido entulhado pelo seu inimigo. Não é verdade? Qual poço? Perceba isso, tenha esse discernimento, que o inimigo foi lá, né? O poço do relacionamento, às vezes da harmonia familiar, o inimigo foi lá e tampou, virou só confusão agora, só encrenca, só briga, só, não é verdade? Perceba isso, é porque você decidiu viver pela fé. O inimigo está tentando, ele não quer apenas tirar o que você tem, ele quer que você seja infeliz. Ele quer que você abandone a sua fé. Ele quer ver você enfraquecido. Mas Isaac, o que ele fez? Agindo em fé, ele ia lá e abria os poços. Ele abria outros poços e encontrava o que ele estava precisando. Quando você está debaixo desse espírito de fé, você está nessa decisão de uma vida vivida na fé, querido, quero que você saiba, na terra que Deus te mandou estar, ali tem poços para você. O território que Deus te colocou, o ambiente
onde Deus te chamou, tem fontes para você. Você percebe que o inimigo pode até tampar uma fonte, mas Deus te dá outra no lugar. Melhor, maior. Você vê que Isaac foi nessa luta. Versículo 18 diz assim: tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, que significa contenda. 21. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que significa briga. 22. Partiu dali e cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Helgote, que significa lugares amplos. E disse: porque agora o Senhor nos deu largueza e prosperaremos nesta terra. Olha só que coisa tremenda. Ele foi abrindo fontes. Não deu certo aqui, abre ali de novo. Isso aqui não está funcionando bem, eu vou mudar a maneira de fazer, vou mudar a maneira de agir, mas eu vou buscar essas fontes novas. Vou buscar uma fonte nova. Eu não vou me contentar. Faz parte da guerra, querido. Não se entristeça porque sua fonte secou. Deus tem mais fontes para abrir. Deus tem mais fontes para abrir na sua vida que o inimigo não vai dar conta de fechar. É isso que nós vemos. O inimigo foi lá e tampou as fontes de Isaac. Ele abriu. Aí ele foi tampar as fontes de novo. Ele ia lá e abria de novo. Tampou de novo. Ele ia e abria outro. Abria outro. Chegou o momento quando o inimigo percebeu que não adiantava tampar os poços, que Isaac ia continuar abrindo outros, ele desistiu. Ou seja, ele venceu a guerra. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor e dizer glória a Deus? Você quer vencer essa guerra? Não pare de cavar os poços. Não pare de abrir fontes. O problema nosso é que nós cansamos. Às vezes nos damos por vencidos. Mas nessa guerra que nós estamos falando aqui, na trajetória, na jornada da fé, você não pode parar de cavar os poços. Abre outra fonte, abre outra célula, evangeliza outra pessoa, não é? Oferece um negócio para mais alguém, abre uma outra porta, tenta de novo, arrepende, pede perdão, conserta o relacionamento de novo. Mas eu já fiz isso tantas vezes. Faça, querido, até que o inimigo perceba a sua perseverança, a sua determinação, e ele não vai dar conta mais de fechar tantos poços que você vai abrir debaixo da bênção do Senhor. Você pode dizer amém? É isso que nós vemos aqui na palavra, queridos. É para isso que Deus te chamou. Então, encerrando hoje a campanha, o poder da fé, eu quero que você que veio assistir, participar daqui, você que está em casa, ou que vai ouvir essa palavra em outro momento, que você lembre que Deus quer que nós vivamos pela fé. Às vezes nós não estamos vivendo pela fé, nós assumimos uma vida natural. Às vezes cansamos, desanimamos, certo? Essa vida da fé, muitas vezes ela é diferente do que aquilo que os nossos olhos, as nossas análises, observações, conclusões racionais, lógicas, naturais, podem perceber. Isaac, apesar de ter uma conclusão totalmente diferente, ele ficou com a palavra de Deus.
E quando ele obedeceu a Deus e agiu debaixo daquela palavra, ele atraiu a bênção de Deus. Se você fizer assim, você vai atrair a bênção de Deus para cada área da sua vida. Você vai atrair a bênção de Deus para a sua família. Você vai atrair a bênção de Deus para a sua saúde. Você vai atrair a bênção de Deus para os seus negócios. Você vai atrair a bênção de Deus para o seu ministério, para os seus discípulos, para as suas células. Porque você decidiu viver pela fé. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra, colheu a 100 por 1. Por quê? Porque a terra era fértil. Porque era um ano bom de plantar? Não. O diferencial é porque o Senhor o abençoava. E o abençoou porque ele decidiu viver pela fé. Você foi chamado para viver. Você foi chamado para viver pela fé, porque é assim que Deus pode te abençoar. Quando você vive pela fé. Se você viver só a vida natural, Deus não pode te abençoar. A bênção de Deus não tem como entrar na sua vida. Porque o que dispara o gatilho para a bênção de Deus ser derramada nas nossas vidas é a vida pela fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? E nessa caminhada, nessa jornada de fé, não temas, porque vão haver guerras, vão haver batalhas. O inimigo da inveja vai aparecer, querendo não apenas estragar o que você tem, mas acima de tudo, não apenas cobiçar, tirar o que você tem, as suas conquistas, mas fazer você ficar infeliz, destruir você. Não tem problema, não tema esse espírito, sabe por quê? Porque mais tem Deus para te dar. Ele vai tampar, com certeza vai tentar tampar alguns poços, algumas fontes na sua vida. Mas se você, debaixo daquele espírito de fé, perseverar, continuar, avançar, abrindo as suas fontes, ele não vai dar conta de tampar tantas fontes de bênção que Deus abriu na sua vida. Aleluia. Fica de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Quantos querem viver pela fé? Você entende que você foi chamado para viver pela fé? E viver pela fé é diferente de viver uma vida natural apenas? É diferente de viver uma vida humana, simplesmente? É diferente. Não aceite viver uma vida só natural e só humana. Deus te chamou para viver pela fé, porque é vivendo pela fé que você vai atrair a bênção dele na sua vida. Não pare de abrir fontes. Não pare de abrir fontes. Fecha teus olhos agora, levanta suas mãos e faz um compromisso com Deus. Senhor, eu vou viver pela fé. Eu quero viver pela fé, Senhor. Me tira dessa anestesia. Me tira dessa sonolência. Me tira, Senhor Deus, desse comodismo de viver só o natural. Me tira dessa paralisia, Senhor. Em nome de Jesus, rompe isso, sacode o teu povo, a tua igreja, Senhor. Sacode, Senhor, em nome de Jesus, desperta. E leva-nos a agir em fé, abrindo fontes novas sempre, sempre crendo que as fontes novas, o inimigo não vai conseguir tampá-las todas. Senhor, atrai a tua bênção sobre o teu povo. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, em todas as áreas. Os teus filhos estão com os alvos aqui no altar, que eles estão clamando, os pedidos que eles estão fazendo, as orações que eles estão fazendo, Senhor, que essas fontes sejam maiores que o inimigo consiga fechar, em cada área da sua vida, em nome de Jesus, e que os milagres, que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Diga, eu recebo essa palavra, vou viver debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tá? Não esqueça dessa palavra. Ora, medita sobre ela. Se você quer participar da consagração do seu dízimo agora, muito importante, não é? Levanta a sua mão, nós vamos levar um envelope para você. Se você quer entregar a sua oferta ou o seu parceiro de Deus, as pessoas que estão nos acompanhando
nas suas casas, querem fazer através do Pix, anota o número aí, 2799-225-0270. E você vai consagrar sua oferta, seu dízimo, seu parceiro de Deus. Muitas pessoas já fizeram isso. 2799-225-0270. Vamos orar abençoando. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos os nossos dízimos a Ti, porque através dele nós expressamos esse andar pela fé, Senhor. Nós andamos pela fé, Senhor, e o dízimo é uma expressão, é um sinal, uma aliança dessa decisão que tomamos, ó Pai. Deus, que os Seus filhos possam desistir de viver uma vida natural e humana apenas, mas vivam pela fé, e que o Senhor possa atrair as bênçãos sobre a vida deles, na vida profissional, nos negócios, nas empresas, nos projetos. Senhor, repreende todo o espírito de inveja, de cobiça e tudo aquilo que o inimigo tenta emperrar. Senhor, em nome de Jesus, abre as fontes na vida do Teu povo, Pai, e glorifica Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A partir da semana que vem nós vamos começar uma campanha nova. Vamos falar sobre os sinais de Cristo nas nossas vidas. Tá? Fica atento, terça-feira que vem, 19h30, nós vamos estar falando sobre os sinais de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, te cubra debaixo do sangue, põe os anjos acampados ao teu redor, te conduza num caminho de paz e de vitória para a glória de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe.